A paz, boa tarde, tudo bem? Eu sou a pastora Michele, aqui da Oficina de Cristo, e hoje eu queria deixar uma palavrinha, mais um tema que tem me incomodado um pouquinho e eu espero que possa ajudar um pouquinho. É um tema que, às vezes, dentro de um consultório de psicologia a gente se depara, mas eu queria direcionar a você da Igreja do Senhor Jesus, né? Eu tenho observado algumas coisas que me preocupam dentro do Evangelho, dentro do chamado de Deus, dentro do serviço do Senhor para as nossas vidas como cristãos. E eu queria usar algumas palavras-chave nesse vídeo. Anota aí as palavrinhas: insatisfação, comparação, competição e perda de identidade. Eu tenho vivido há quase 20 anos, né? Eu e meu esposo somos pastores da Igreja Vida, agora da Oficina de Cristo. E nesses anos todos, um pouquinho de experiência em algumas áreas a gente tem obtido. E o que eu mais vejo são lideranças ou obreiros ou pessoas que se dispõem a trabalhar para o Senhor e acabam ficando insatisfeitas com o que são, como são, o que estão fazendo, e a dificuldade começa a surgir na insatisfação. Então imagina só, né? Eu sou pastora, eu confesso que no início do meu ministério eu me deparava com pastoras tão melhores, né? Eu me achava tão pequenininha, ainda me sinto, ainda considero tantas pessoas muito melhores do que eu, com uma palavra muito mais bonita, abençoada, né? E eu lembro que no início eu ficava muito tímida, muito vergonhosa, como eu era, da forma como eu agia. E o tempo foi me mostrando que o Senhor tinha me chamado daquele jeito, que eu não era o outro, eu era eu, com as minhas habilidades, com os meus talentos, os meus dons, né? Poucos, mas alguns. E aí eu fui percebendo que ao longo da caminhada, uma das coisas que tem perturbado muito a Igreja do Senhor, o povo de Deus, as lideranças, o obreirato, é que o quê? A insatisfação é uma via de mão dupla, insatisfação e comparação. Quando eu fico insatisfeita da forma como eu sou, como eu ajo, como eu lidero, ou como eu prego, ou como eu louvo, se eu fico insatisfeita com isso, eu começo a me comparar com o outro. Porque o outro faz assim, o outro prega assim, o outro é muito melhor, tem muito mais ousadia, muito mais dinâmica. Ou ao contrário, ao me comparar com o outro, eu corro o risco de ficar insatisfeita na forma como eu sou. Mas a palavra de Deus, quando diz assim, olha, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Eu me lembro que nós temos ainda um obreiro, o Tonho, né, na nossa igreja, ele está com a gente desde o início. E o Tonho, durante muitos anos, ele era quem abria e fechava a igreja. E ele fazia esse trabalho muito bem feito, né? E há quase 20 anos, mesmo quando em algumas oportunidades para pregar, o dom dele, o talento e o amor era zelar pela abertura da igreja, pelo fechamento, ele organizava as cadeiras quando chegava. E o que ele tem de diferente de mim, que sou a pastora, né? Que habilidade? A habilidade só é diferente, mas somos tão importantes na obra como um ao outro. Não somos melhores um do que o outro em nenhum momento. A habilidade dele é uma, talvez a minha seja outra, mas em função de chamado, ele tem o chamado dele, eu tenho o meu. Então, quando a gente começa a usar a insatisfação de como estamos, de como somos na obra, a gente começa a comparar. Quando ficamos, olha, perceba uma coisa, quando você está insatisfeito com a tua igreja, ou com o ambiente com que o Senhor te chamou, você começa a comparar ela com outras igrejas. Você começa, porque lá na outra igreja é isso, porque lá é isso, porque não sei o que lá é isso. Começa da onde? Da insatisfação com alguma coisa. Ou ao contrário, você começa a olhar outro ministério, outra igreja, outro grupo de louvor, e aí você começa a comparar, e aí a insatisfação também chega no teu coração. E quando acontece isso, a gente ainda corre o risco de uma coisa pior, que é a competição. Eu fico insatisfeita, eu me comparo, e eu aí tento me
agir de uma forma competitiva. Fulano está fazendo, a igreja está fazendo, eu também preciso fazer. E aí a competição gera uma perda de identidade nossa. Qual é o teu chamado, qual é o teu ministério, para o que o Senhor te chamou na tua igreja, para o teu grupo? A minha filha Natália, que está em missões, ela me trouxe uma palavra uma vez que eu nunca esqueço. Quem tem a visão tem a missão. Muitas vezes você está aí no grupo da tua igreja insatisfeita, ou se comparando, ou competindo, ou perdendo a sua identidade. E às vezes Deus deu uma visão para você em fazer algo. Se você conseguir alguns adeptos à tua ideia, vai e faça. Sabe, uma coisa que eu tenho visto muito dentro das igrejas, dentro de um consultório de atendimento psicológico, tem muito disso, a perda da identidade. Lá acontece muito com os jovens, eles terem essa comparação de Facebook, WhatsApp, Instagram, né, de olhar e pensar que o outro está muito melhor, que a vida do outro é muito maravilhosa, mas uma vida virtual, ela só mostra aquilo que é bom. Você não posta uma foto no seu dia mal, onde você está com olheira de tanto chorar. Você não posta o dia que você brigou com a família, ó, vamos tirar uma selfie, né? O mundo virtual, ele traz aquilo que é bom. É um mundo da fantasia de verdade. Quando eu posto uma foto, eu posto o meu dia bom, o dia feliz, o dia alegre. Você não vai brigar com o marido, né? E ficar bicudo um com o outro naquele dia e falar, vamos tirar uma selfie da gente aqui com cara feia, bravo, brigando. Então, e aí acontece muito disso, mas dentro das igrejas eu tenho notado muito disso, sabe? Eu aprendi que se Deus te chamou, não importa o tamanho da tua obra, a tua obra é aquela que Deus te deu. Se for para você cuidar e zelar da tua igreja lavando o banheiro, faça com o teu melhor, faça da melhor maneira, porque é para o Senhor. Se o Senhor te chamou para louvar, então louve. Se o Senhor te chamou para pregar, então pregue. E essas comparações têm feito com que as pessoas se paralisem. Elas começam, a insatisfação começa, a competição começa. Imagina se nós, como obreiros do Senhor, realizássemos tudo que nos cobram. Imagina eu como pastora, um chega e fala que a gente tem que cuidar ou ter o departamento dos moradores de rua, o outro dos dependentes químicos, o outro das mulheres, o outro das crianças, o outro dos jovens, o outro fala que a gente tem que cuidar das prostitutas, o outro fala que a gente tem que fazer isso. Nós não somos Deus para abraçar todos esses departamentos. Que bom, né? As igrejas grandes que tenham essa disponibilidade, muitos trabalhadores, mas se a gente for tentar abraçar tudo que falam, eu não vou ter vida, eu não vou dar conta da minha casa, eu não vou dar conta do meu trabalho. Imagine, eu tenho que cuidar da área de criança, área das prostitutas, dos dependentes químicos, dos moradores de rua, dos idosos, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, dos casais, e eu não daria conta. Então a gente precisa entender que nós temos limites, somos limitados, nós não somos Deus, não conseguimos estar em todo o tempo, não temos superpoderes e não entendemos todas as coisas, mas a vocação com qual você foi chamado, faça com o teu melhor, permaneça cada um na vocação que foi chamado, não importa qual foi, se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te deu esse dom ou esse talento, você que prega ou você que é o que lava o banheiro da tua igreja, não existe atividade melhor, existe atividades bem feitas porque é para o Senhor. Imagina se na igreja só houvessem os pregadores e não tivessem os zeladores. Imagine se na igreja só tivessem os zeladores ou não tivessem os levitas. Somos um corpo, e um corpo bem ajustado e unido, ele cresce. Então não importa. Então eu queria te deixar essa palavra. Quando a insatisfação chegar, assim como Filipenses, Paulo fala assim, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando Paulo fala isso, ele não fala no momento pleno, né, de maravilhas. Ele fala depois de ter vivido açoites, de ter vivido naufrágios, de ter sido assaltado, de ter vivido as piores coisas, ao ponto de ele se alegrar de dizer que ele tem as marcas de Cristo. Mas ele aprendeu a viver contente em toda qualquer situação. Então, eu costumo sempre usar uma frase que é assim, ó, a satisfação, ela gera gratidão. E a gratidão, ela acaba gerando milagres. Mas a insatisfação, ela acaba causando divisões, ela acaba causando perda de identidade, ela acaba fazendo com que nós sejamos aquilo que nós não somos. Então eu aprendi nesses anos um pouquinho que
Eu nunca vou ser talvez igual ao outro, nem o outro igual a mim, mas nós somos especiais, chamados por um Deus maravilhoso, que capacita-nos conforme a sua vontade, conforme as necessidades, que Deus nesta tarde te mostre qual é o teu chamado. Talvez você ainda não saiba, não tenha reconhecido a tua identidade dentro da tua igreja. Para que você serve ali? Para que você foi chamado? Qual é a tua função? Qual é a tua habilidade? Qual é o teu serviço para o Senhor? Não seremos melhores do que os outros, mas seremos essenciais uns aos outros. E aí, quando eu estou satisfeita com aquilo que Deus me deu, eu me preparo. Eu brinco que lá em casa, quando Deus nos chamou para pregar, ainda temos muito para aprender e muito para melhorar, mas nós investimos naquilo que Deus tinha chamado. Então, nós temos muitas bíblias de estudo, numa época que não tinha celular, então nós temos várias, temos acho que mais de 20 bíblias de estudo. Investimos naquilo que Deus nos chamou. Se o teu chamado é criança, invista no teu chamado. Se o teu chamado é ser levita, invista no teu chamado. Não se compare com o outro. O outro é o outro, você é você. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus te chamou? E aí, essa comparação gera competição, porque se eu não cuido dessa área, eu sou menor daquele que está fazendo tudo e por todos. Não, Deus me capacitou para fazer isso e eu vou fazer o meu melhor naquilo que Deus me chamou, sabe? Quando Deus te chamar para algo, a Bíblia fala que maldito o obreiro que faz a obra de qualquer jeito. Então ainda não importa. Se Deus te chamou para ser aquele que não deixa faltar o papel higiênico no banheiro, os copinhos descartáveis para água, que faz o cafezinho, que bênção. Deus fez você enxergar isso, então faça com o teu melhor. E se Deus te acrescentar, amém. Que bom, abracemos então outros ministérios, outros dons e talentos, porque os dons não são nossos, é o Senhor que faz conforme a necessidade do local, conforme a necessidade da situação ali do momento da sua igreja. O que adiantaria, né, eu ser uma excelente coaching se eu tiver num vilarejo, num lugar muito pobre, onde as pessoas precisam de outros suprimentos, outros recursos? O que adiantaria eu saber cuidar muito bem de crianças se aonde eu estou só tem idosos? Então, as habilidades vêm do Senhor conforme as nossas necessidades. E não se diminua porque o outro faz. Faça você aquilo que está disponível para você fazer. E aí o que eu vejo muito nas igrejas é isso, a cobrança, né? Olha, vocês têm que fazer isso que a gente faz. Se de repente a visão foi dada para você, então a missão é tua, sabe? Porque imagina, se eu fosse tudo aquilo que me pedem para que eu seja, eu não daria conta. E eu confesso as minhas debilidades, as minhas limitações, eu não daria conta. Eu hoje não dou conta mais de cuidar de crianças, eu não dou conta mais de cuidar de tais áreas, mas aquilo que Deus está me dando, eu estou cuidando e estou fazendo com o meu melhor, com as minhas possibilidades, com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Mas as comparações acabam gerando competições. Imagina, para não ficar para trás, né? Porque estão falando, está todo mundo fazendo, tem que fazer também. E se aquilo não foi o que Deus te chamou? Não importa, faça você aquilo que está proposto no teu coração com o teu melhor. Então, olha, se você fica insatisfeito, você fica se comparando. Se você se compara, você corre o risco de querer competir e você corre o risco de perder sua identidade. Quem é você? Né? O que você está fazendo lá na tua igreja? Qual é o teu papel na tua igreja? Qual é o teu serviço nessa obra que Deus te chamou? Ah, eu nasci para isso. Então faça, é a necessidade? Então supra, ajuda lá a tua equipe. Nós somos equipe porque somos vários. Uma equipe não é composto de um. Aquilo que falta em mim, eu tenho no meu irmão. Aquilo que falta naquela minha irmã, ela tem em mim. E a gente vai se completando como corpo de Cristo. Eu me lembro que no fim do ano, tinha uma senhora na igreja que ela amava zelar pelos moradores de rua. Eu confesso que eu não tinha essa habilidade, mas eu ajudei ela no chamado dela, eu estive presente para aquilo que Deus chamou ela. Eu estava disponível para ajudá-la. Mas não era o meu dom. Mas que bom que tem aqueles que têm o dom. Porque olha só,
que eu acho maravilhoso. Olha, os que cuidam dos dependentes, que bom que tem eles que cuidam dos dependentes químicos. Que bom que tem até mesmo os que cuidam dos empresários, né? A gente às vezes fala das minorias ou dos povos não alcançados. Dentre os povos não alcançados, como ciganos, ribeirinhos, né? Minha filha que prega muito bem sobre isso, existem também o mais pobre dos pobres e o mais rico dos ricos, né? Que bom! Eu confesso que eu não tenho muita habilidade com gente muito rica, mas eu acho maravilhoso aqueles que cuidam, que têm essa habilidade. Eu sou mais assim meio povão, né? Eu não tenho muita... sou mais povão mesmo, na forma de falar, na forma de reagir, na forma de estar... Mas que bom que tem aqueles que têm habilidade para cuidar dos atletas, aqueles que têm habilidade para cuidar dos PMs, eu já fiz parte um bom tempo, aqueles que têm as habilidades para cuidar dos idosos, que bom que tem. Mas olha só, imagina se eu cuido de uma área e fico só cobrando o outro para que ele faça o que eu estou fazendo. De repente aquilo não é para ele, de repente aquele não é o chamado dele. Então, se cada um fizer, no reino de Deus as coisas estão acontecendo. Então nunca compare ou julgue, né, a tua igreja, o teu ministério porque está fazendo tal área. De repente aquela área também é necessária, sabe? De repente aonde você está instalado, aquele momento é necessário para cuidar daquela área. Então, eu aprendi muito com isso. Antigamente eu achava que porque eu gostava de tal coisa, as pessoas tinham que me acompanhar. Mas se Deus deu a visão para mim, plantou no meu coração, se eu conseguir alguns para me acompanhar na minha visão, que beleza, eu vou estar junto com alguém. Mas nem toda visão ou trabalho que Deus me dá, eu vou ter todos ao meu redor fazendo aquilo que Deus me deu. E às vezes Deus deu a visão para mim, então eu tenho essa missão. E aí, se eu conseguir pelo menos alguns abraçando a minha causa, eu vou ter alguns ajudadores nessa causa. Mas aí aparece um outro com outra visão, com outras coisas, tudo para o crescimento do reino, tudo para evangelizar, tudo para abençoar a obra do Senhor nessa terra. Então, eu queria deixar essa palavra para você. A insatisfação, ela acaba se tornando perigosa. Olha, você é você, especial do jeito que você é. Deus te criou com as habilidades que você tem, com o seu jeitinho simples de ser. Eu já vi pessoas que não sabem ler, mas têm uma sabedoria e Deus, com o jeitinho deles, eles conseguem chegar, às vezes, onde eu não consigo chegar, com tanta simplicidade e carinho e amor. E às vezes essas pessoas chegam. Eu já conheço também pessoas que são super cultas, que falam muito bem, palavras que às vezes nem eu sei, que eu preciso de um dicionário, mas que bom que tem essas pessoas, porque talvez para elas tratarem lá com algumas autoridades, né, de alto escalão, eu não daria conta, mas ela tá lá para isso. Então, que bom que tem os mais simples, os mais cultos, os amorosos com a parte de dependência, a parte de idosa. Que bom que tem todas as áreas, e alguma área Deus te chamou, sabe? Nós como pastores, eu não sei você, nós somos o bombril na igreja, né? Tudo que precisa fazer, a gente tá ali pronto. Então, se tiver cuidado de Deus, a gente vai, mas a gente não consegue abraçar todo mundo. E aí a gente acaba não fazendo bem feito nenhum e nem outro. Então, descubra qual é o teu chamado, ao que Deus te chamou, e não julgue o seu irmão. Não compare o que ele não faz ou o que ele faz. De repente, o que ele faz é o chamado dele, não é o teu. De repente, o que você faz é o teu chamado e não é o dele. E aí, gente, pelo amor de Deus, Facebook, Instagram ou a vida do outro, a prosperidade, o crescimento do outro te sirva como motivação, ou anule as comparações, sabe? Às vezes eu brinco lá na igreja que se Deus me fizer morrer numa igreja pequena e for o que Deus tinha para mim, amém. Eu tô ali servindo ao Senhor. Se Deus me der uma igreja enorme, amém também. Eu tô à disposição do Senhor. Mas aí, essas comparações, né, no mundo virtual, né, de tudo é maravilhoso. E qual o problema também quando você posta lá sua foto feliz, né, seus passeios, a sua igreja abençoada? Glória a Deus, né? Que bom
que bom que Deus está fazendo na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, e que quando eu olhar para o outro, aquilo me sirva de motivação e alegria, que eu possa me inspirar, sabe? Mas que aquilo nunca te sirva para você invejar, para você se diminuir, para você perder sua identidade, achar que você não é nada, porque você é tudo aquilo que Deus sonhou com você. Você é uma bênção com as suas habilidades, com os seus recursos, com aquele jeito de ser que você tem, mas com certeza Deus vai te usar de uma maneira espetacular. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria deixar essa palavra para você. Se você tem uma visão, cumpra a sua missão, sabe? Se você pode ajudar, ajude, mas se você não tem ajudadores, então vai e faça você, se é Deus que te chamou para essa obra. Não importa se você é o apóstolo da igreja ou se você é o zelador da igreja, você é tão importante um quanto o outro. A sua função só que é diferente. Mas no reino de Deus, você e eu estamos cumprindo um chamado que é de Deus. E por isso que somos corpo. O corpo, imagina se o meu olho, quando entra um cisco, não tivesse o meu dedo, não é? Se quando entra um cisco no meu olho, eu não tivesse o dedo para cutucar ele. Então, o meu olho não tem nada a ver com o dedo, mas numa hora de emergência, eu ajudo o meu olho a se safar, O pregador que dizia, imagine das minhas pernas, do meu bumbum, quando eu passo 10 horas dentro de um carro viajando, se eu não tivesse as minhas pernas para levantar e relaxar um pouquinho, Então, somos importantes um para o outro. Em uma hora de emergência, um precisa do outro, mas a função que o meu olho tem, o meu dedo não faz, mas numa emergência, que bom que estamos ligados, porque numa emergência eu ajudo o meu olho a tirar aquele cisco. E na obra do Senhor não é diferente. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. O diabo tem pressa e o Senhor também tem pressa de salvar, de resgatar, e às vezes essas coisas pequenas dentro das igrejas têm paralisado missionários, evangelistas, levitas, têm paralisado obras maravilhosas. Então, se é teu chamado, vai e faça, não importa se o outro está fazendo ou não, não importa se a obra do outro é diferente da sua, mas é tão grande quanto, porque tudo que fazemos para Deus é maravilhoso e é grande. Então, insatisfação, comparação, competição e perda de identidade, nós estamos vivendo uma geração que estamos sendo a noiva preparada pelo Senhor para vivermos o dia glorioso. Então, que nós possamos apresentar ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Ele deu tantos talentos para mim, deu tantos talentos para o outro, e o que é que nós vamos apresentar no grande dia? Escondemos o nosso talento na terra ou multiplicamos ele? Na medida que o Senhor queria. Então, meus irmãos, a via de mão dupla, se eu me comparo, eu fico insatisfeita. Se eu fico insatisfeita, eu me comparo. E dentro de uma igreja, crítica construtiva, aprende isso. Ela só é construtiva quando você aponta o problema ou dá a crítica, mas apresenta junto alguma solução para ajudar. E o que às vezes não tem é isso. As pessoas apontam, pastor, você tem que fazer isso, líder, você tem que fazer isso, mas não apresentam, olha, pastor, o senhor viu que poderíamos fazer isso, o senhor viu que não deu muito certo, mas olha, o que o senhor acha de fazer isso? Então, quando eu apresento um problema, eu posso apresentar uma ajuda também para aquele problema. E aí isso se torna uma crítica construtiva, Mas não derrube o teu irmão, sabe? Não desanime-o, porque o que ele tem para ele é aquilo lá, e para você é isso daí, Então a importância de estarmos alinhados com o Senhor, aprendendo a ouvi-lo, porque a voz do Senhor é mansa, é suave, e precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Só que a voz do Senhor nos chama pelo nosso nome, e uma boa ovelhinha, ela atende a voz do seu pastor. Então, que o Senhor Jesus, quando te chamar, não importa qual é a obra, se foi Ele que te chamou, é glorioso, é maravilhoso. Então, cada um permaneça na vocação que foi chamado, e aí poderemos viver, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos tão felizes, Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Então, que o Senhor seja contigo na sua caminhada, no teu ministério, na tua igreja, não importa. Meu marido sempre fala, e eu gosto muito dessa frase, a minha igreja não tem um endereço. Ela pode não ter um endereço, mas ela tem um caminho, que é Jesus Cristo. A minha igreja hoje pode estar no endereço tal, naquele salão tal, mas se amanhã não tiver,
a minha igreja continua com um caminho. Se amanhã o meu endereço tiver que ser numa praça, ali continua o caminho. Se a minha igreja amanhã estiver na sala da minha casa ou em qualquer lugar, não importa o endereço da minha igreja, o que importa é que o caminho é Jesus Cristo. E é a Ele que nós servimos e é para Ele que nós vivemos. Então, qual é o teu chamado? Que o Senhor te incomode, ainda que seja para te acordar de madrugada, para te chamar para um momento com Ele, para Ele te mostrar, para Ele te revelar. Se deixe, né, esteja sensível àquilo que Deus tem para você, porque o grande dia está chegando e nós já podemos estar dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor não nos pegue de qualquer jeito, que o Senhor não nos pegue desprevenidos, que o Senhor não nos pegue olhando o outro e não fazendo nada, porque perdemos tempo. Perdemos tempo quando ficamos olhando as obras do outro e não fazemos as nossas. A do outro tem que me inspirar, a do outro tem que me motivar. E aí então, como corpo do Senhor, um dia estaremos no mesmo céu. Estaremos apresentando os nossos relatórios. Aquilo que Deus me deu, eu fiz e fiz com todo o meu amor e com todo o meu carinho. Então, talvez você nunca faça o que eu faço. Talvez eu nunca faça o que você faz. Mas se nós fizermos para o Senhor, nós faremos bem feito e faremos com todo o amor e a obra vai ser acrescida. Então, não importa o teu jeito de ser. Eu tenho um jeito simples, às vezes eu não tenho muitas boas palavras, não sou muito, eloquente, mas foi assim que Deus me chamou. E que bom que tem, os pregadores eloquentes, os inteligentíssimos, que bom que tem cada um no seu quadrado, porque a obra precisa ele é multiforme, e ele age de uma multiforme graça, de maneiras diferentes, mas tudo para o crescimento do Senhor. Um rega, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus, é isso que importa. Então, que Deus te abençoe, que Deus te chame para esse momento de mostrar qual é o caminho, o que Ele tem para você, e que você seja abençoado, que você seja não somente usado, mas aprovado diante do Senhor, como um obreiro fiel na casa dele, não importando qual a função é o de menos, se o chamado vem de Deus. Que Deus abençoe, uma boa tarde, fica na paz e feliz semana para você.